Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com esse podcast, né, com a presença do Dr. Fernando Ferreira, para a gente abordar alguns temas de epidemiologia que passam a ser muito interessantes para o nosso setor, né? Um setor que vem contribuindo fortemente para o crescimento do agronegócio brasileiro, né, do setor de carnes, e ter pessoas como o Dr. Fernando somam muito ao nosso processo. E a gente, então, tem o interesse de dar uma escutada na opinião dele alguns temas a respeito de epidemiologia. Bem-vindo, então, Fernando. Seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço, é uma satisfação poder contribuir aqui com o que eu puder, com o meu conhecimento e difundir informação que eu acho que é essencial para o setor produtivo e para o corpo técnico das empresas. Legal. Fernando, tem uma curiosidade que eu tenho em relação às informações que chegam à Secretaria da Agricultura, aos setores responsáveis diante de um caso, né, das informações recebidas pela agroindústria. Você não acha que a padronização dessas informações, se o setor se organizar no sentido de garantir informações mínimas que cheguem aos responsáveis para a tomada de decisão, porque eu imagino que por muitas vezes essas informações podem chegar de acordo com o que cada empresa coleta, né? O que você pensa a respeito disso? Deveria ter uma padronização? Você poderia, junto com a agroindústria, propor alguma ferramenta nesse sentido? Sim, eu acho fundamental, na verdade, por conta da necessidade de a gente estabelecer o que a gente chama de fatores de risco, ou seja, normalmente essas empresas enfrentam um problema que não está localizado numa única propriedade, normalmente é um problema regional que afetando mais de uma propriedade. A padronização vai ajudar a gente a desenvolver aqueles estudos multifatoriais e vai contribuir tremendamente para que a gente possa identificar na rede de multicausalidade, como eu apresentei para vocês, quais são os fatores chaves, aqueles que você vai poder mexer e produzir o resultado mais adequado. Isso porque é semelhante mais ou menos a quando você tem lá um emaranhado de fios e sabe que um deles está com mau contato. Você pode tentar trocar todos ou pode fazer a tentativa e erro e isso vai demorar, você vai perder tempo e dinheiro. Se você tiver um método que permita você identificar exatamente qual é o ponto que cirurgicamente você fazendo uma intervenção vai impactar, é muito bom, economiza tempo e otimiza as ações. Para que isso seja possível, é preciso ter um procedimento de investigação e um procedimento de coleta de informações padronizado. E aí que se insere o que você está dizendo. Olha, se eu tenho uma forma de coleta padronizada, isso chega rapidamente a uma equipe técnica, a um epidemiologista que vai fazer a análise e dizer, olha, aqui a melhor intervenção, o que está mais associado, mais intensamente associado, como a gente costuma dizer, é o fator A ou o fator B e vai fazer propor uma intervenção naquele fator com uma grande chance. A grande vantagem dessa metodologia é que ela permite ranquear os riscos de cada um dos fatores envolvidos. Aí eu posso dizer, olha, esses 2 ou 3 fatores são os que estão mais intensamente associados àquela doença, aquela fenômeno que está acontecendo. Se nós fizermos uma intervenção aqui, a gente vai conseguir reduzir a ocorrência dessa enfermidade. E essa é a grande vantagem de se padronizar esses procedimentos, porque senão a gente recebe uma informação, aí vai fazer, falta dado, precisa pedir para a pessoa voltar para o campo, fazer uma investigação complementar, tudo isso demora, representa prejuízo, representa potencial de espalhamento, potencial de agravamento de uma situação. E em relação a esses pontos que você identifica e devem ser analisados, né? Eu imagino que para você chegar a uma conclusão viável ou estatística, um número mensurável, deva ter um tamanho de amostra na coleta dessas informações. Isso. Como eu mensuro essas amostras para que chegue e rapidamente seja analisadas? Então, essa é um processo mais complexo. Esse tipo de desenho que a gente utiliza, existem vários desenhos, uma possibilidade de utilizar um desenho chamado de caso-controle, e existem vários requisitos que devem ser avaliados para se calcular o desenho dessa amostra. Se vocês olharem lá no site, tem um site que chama AppTools, que é mantido por uma organização na Austrália, uma organização especializada em consultoria em saúde animal.
você vai entrar lá, caso controle, tamanho de amostra, e ele vai fazer uma série de perguntas, você vai responder aquelas perguntas, e aí ele vai te dar um tamanho de amostra, tanto para o grupo de caso, o grupo de propriedades positivas que tem a doença, e o grupo de propriedades negativas, as propriedades que não têm a doença. O que a gente faz é comparar, associar a ocorrência da doença com a exposição a determinados fatores de risco. E lá ele vai te dar exatamente esse cálculo do tamanho da amostra. Isso para dar uma resposta rápida, porque uma resposta mais detalhada demandaria algum aprofundamento estatístico agora, e eu acho que não é o caso. Mas lá vai estar tudo muito bem explicado, e são umas 4 ou 5 perguntas, desde uma prevalência esperada, nível de exposição para o fator de risco na população exposta e nos não expostos, enfim, são algumas perguntinhas, você coloca lá e tem a resposta. A gente percebeu que alguns eventos ocorridos teve uma resposta extremamente rápida da Secretaria de Agricultura em relação a alguns surtos que ocorreram em aves silvestres, e a atuação foi surpreendentemente positiva em relação à chegada, ao diagnóstico, à ação. A minha pergunta é um pressuposto agora. Supondo que seria um caso positivo em um plantel industrial, por exemplo. Agora todos influenza, especificamente sobre influenza, ou Newcastle, que seja. Né? Supondo que buscássemos um brote positivo em plantéis industriais, você acha que estaríamos preparados, ou que a ferramenta de compartimentalização, onde pudesse ser literalmente fechado o estado, a região, o local, é viável? Como você vê isso? É viável, e se é possível, e se teríamos a mesma capacidade que tivemos, surpreendentemente positivo, temos que cumprimentar como foi feito, né? Essa ferramenta? Exato. Primeiro, a gente precisa realmente cumprimentar os colegas dos serviços veterinários nos estados, que são a primeira linha de frente no enfrentamento desses focos, e a gente tem tido uma resposta bastante eficaz no momento. É possível e é desejável que tenhamos uma estratégia para uma situação que é indesejável, que fugiria, por exemplo, a entrada num setor comercial. Sim, isso está sendo mapeado pelo mapa, está no radar, a gente tem negociado com os nossos parceiros comerciais estratégias, a melhor estratégia. Há aqui a necessidade de compor de acordo com os interesses de diferentes parceiros. Cada parceiro tem propostas que o mapa faz, e a gente tenta negociar isso com os parceiros. Então, isso não depende só de uma definição nossa. A gente faz uma proposta, negocia com o parceiro comercial, e ele precisa dar o ok ou faz uma contraproposta. Então, a gente está nessa etapa de negociação mais ampla com os diferentes atores, e a expectativa é bastante positiva, é que nós encontremos, eles inclusive cobram da gente essa definição, e nós estamos aí alinhando numa fase já final, eu consideraria, de alinhar uma estratégia que seria aceita por países como da União Europeia, o Japão, enfim, a gente está no caminho para ter essa estratégia bem definida e pactuada com esses parceiros comerciais. A gente espera que nunca tenha necessidade, né? Exatamente. Mas estar preparado, estar capacitado é muito importante. Obrigado, então, Fernando, pela presença aqui. É sempre um prazer te receber. Muito obrigado. Vamos junto nessa agricultura, tá bom? Forte abraço.